Então, pessoal, bom dia. Para dar continuidade, então, a essa disciplina de Ecologia de Ecossistemas, eu vou começar a nossa aula 7, então, que ela diz respeito um pouco do que a gente começou a falar na aula passada, mas quais que são, de fato, os efeitos das espécies nos ecossistemas. Na ecologia, é muito comum a gente organizar, né, hierarquizar o conhecimento ecológico nesses diversos níveis, né, que são os organismos, as populações, as comunidades, os ecossistemas. E a gente sabe, né, que esses fatores abióticos, mudanças no clima, mudanças no uso da terra, como é o caso da destruição de hábitats, poluição química, todos vão ter efeitos nesses ecossistemas. Mas esses efeitos, eles podem ser medidos, né, claro, nesses mesmos diversos níveis. Então, se a gente der uma olhada nos organismos, por exemplo, a gente sabe que essas mudanças climáticas e mudanças no uso da terra podem trazer alterações fisiológicas, né, adaptações, mudanças, por exemplo, no modo de reprodução. Então, isso é bastante comum se a gente pensar, né, individualmente em cada uma das plantas que a gente conhece. Se a gente organiza esses organismos em populações, conjuntos de indivíduos de uma mesma espécie, a gente sabe, por exemplo, que a nível da população podem ocorrer mudanças, por exemplo, na estrutura sexual, na razão sexual dessas espécies, na idade, na genética, né, dessas populações. E se a gente levar isso lá para os ecossistemas, então quando a gente dá uma olhada, né, na organização dessas comunidades, mais os fatores abióticos, a gente sabe, por exemplo, que devido a essas mudanças globais e mudanças no uso da terra, a gente pode ter perdas, por exemplo, de espécies que são mais sensíveis, mudanças na composição dessas comunidades, na estrutura trófica dessas comunidades, com a perda ou adição, né, de algumas espécies aí, e é claro que isso vai levar a mudanças na produtividade, igual a gente já conversou lá naquela aula de decomposição, né, e muitas vezes é difícil da gente prever, né, quais que são as consequências para um ecossistema, né, olhando somente então cada uma dessas espécies, né? Então é difícil mesmo de fazer essas previsões. Então várias dessas previsões, né, do efeito das espécies nos ecossistemas, vocês vão ver que são baseados em modelagem, né? Então a gente trabalha com cenários aí em que essas espécies são adicionadas, removidas, né, em diferentes proporções, mudanças na composição e tenta avaliar um ou vários desses processos ecossistêmicos, né, dessas funções ecossistêmicas. Então, o que a gente sabe, né, até então, é que existem mudanças que vão afetar o ambiente aquático, mudanças que vão afetar o ambiente terrestre e mudanças, né, que estão aqui no ecótone ou na transição entre esses dois grandes grupos, né, de ambientes aí. Que mudanças seriam essas? Mudanças nos fatores abióticos, né, como a gente já conversou, temperatura, dióxido de carbono, precipitação, radiação ultravioleta. Por exemplo, no ambiente aquático, elas vão ter impactos diretos, né, na salinidade, na quantidade de oxigênio, acidificação e calcificação, né, importantíssimo aí para os corais, mistura, né, desses nutrientes na água, recirculação, produtividade aí da pesca, né, no degelo, no próprio degelo aí desses ambientes aquáticos. No ambiente terrestre, né, então mudanças, por exemplo, no estresse, na função dos estômatos, na fenologia das plantas, muitas vezes causando assimetrias, na qualidade nutricional desses tecidos, modulando aí, né, a presença de diversos distúrbios, como é o caso do fogo, da erosão do solo, derretimento de geleiras, né, qualidade do ar aí. E é claro que isso vai influenciar, né, diversos processos que ocorrem aí nessas comunidades, como é o caso da migração das espécies, né, tolerância a estresse térmico, fotodegradação, mudanças na fotossíntese, né, vai ter impacto direto aí na produtividade primária e na produtividade secundária, mudanças nas interações entre as espécies, composição das comunidades, levando muitas vezes à extinção. Então a gente precisa de entender, né, quais são os impactos dessas mudanças, tanto no ambiente aquático terrestre e no ecótone, que vai levar, por exemplo, né, a mudanças no regime climático novamente, eutrofização, né, mudanças no fluxo aí desse ambiente aquático, na matéria orgânica dissolvida, no ciclo do carbono, né, e no ciclo aí da água, que são todas funções aí desses ecossistemas.
Então, o que a gente precisa de observar quando a gente vai tentar avaliar o efeito das espécies nos ecossistemas são todas essas caixinhas, como vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem esses recursos naturais, né, no caso aí a atmosfera, água, solo e a própria biodiversidade, que vai influenciar as funções ecossistêmicas. Quem são essas funções? Por exemplo, se a gente pensar na atmosfera, circulação de ar, né, uma grande função ecossistêmica aí. No ciclo da água, a gente pode pensar na percolação, né, ou filtração aí dessa água, sistemas de evapotranspiração das plantas. No caso do solo, a gente pode pensar isso tudo aqui, né? Filtração, infiltração, evapotranspiração, mas também a biomassa, produção de biomassa, né? No caso aí dos detritos. E a biodiversidade responsável, né? Pela fotossíntese e aí o fornecimento de habitat para diversas espécies, tá? Então essas seriam as funções dos ecossistemas. E várias dessas funções, gente, vão ser transmitidas em serviços, tá? A gente vai ter uma aula só para esses serviços ecossistêmicos, mas seriam então aquelas funções que estão, né, relacionadas aos serviços ecossistêmicos, onde a gente consegue medir um benefício, especialmente aí para a população humana, tá? Então esses serviços são categorizados, né? Tem alguns grupos aí desses serviços, mas o que a gente pode perceber é que tem um benefício, a própria atuação dessas espécies nessas funções ecossistêmicas traz um benefício que é mensurável, tá? Então por isso que a gente fala que é um serviço aí ecossistêmico. Só alguns exemplos, tá? A gente vai voltar nisso depois, mas por exemplo, purificação, né, da água e purificação do ar, controle de enchentes, né, manutenção da integridade do solo. A gente pode pensar em ecoturismo, áreas de recreação, né, a próprio fornecimento, esse aqui é o que a gente chama de provision, né, então fornecimento de alimentos, de madeira, o próprio recurso genético, né, dessas espécies aí, desses indivíduos e adaptações a mudanças, são todos serviços fornecidos aí pelos ecossistemas. Então, o que a gente sabe é que as espécies, com certeza, elas têm um papel, assim como lá na ecologia de comunidades, né? A gente tenta entender as interações entre essas espécies, que são muitas vezes mediadas por fatores tróficos, né, pela alimentação. Aqui nos ecossistemas, a gente sabe que várias dessas espécies, né, vão ter um papel essencial nessas funções ecossistêmicas, tá? Tanto nos ambientes naturais quanto nos ambientes alterados. E isso permite a gente, pessoal, trabalhar com o que a gente chama de engenharia da biodiversidade e engenharia desses ecossistemas. O que significa isso? Se a gente entende o funcionamento dos ecossistemas e o papel de cada uma dessas espécies, a gente consegue manipular a biodiversidade de forma a projetar a composição dessas comunidades e garantir que aquele ecossistema funcione, né? Pelo menos algumas dessas funções ecossistêmicas. Então isso aqui é uma definição bem recente de 2019, é que a gente chama de espécies fundação ou espécies fundadoras, tá? O que seriam essas espécies? São aquelas que têm relações que não são tróficas, tá? Então não é a mesma ideia da espécie-chave, né? As espécies lá das comunidades, mas que tem um papel essencial no funcionamento dos ecossistemas. Então, se a gente tem uma espécie fundadora, por exemplo, como é o caso das plantas, né, que são bastante abundantes, isso é uma outra diferença em relação às espécies-chave, tá? Aqui a gente está levando as espécies fundação ou fundadoras, a gente leva em consideração a biomassa, e aí a gente tem, a partir dessas espécies, a organização das comunidades para desempenhar uma função ecossistêmica, como é o caso da dispersão de sementes, tá? Então, quando a gente remove essas espécies, ó, a gente tem um colapso, né, desses ecossistemas devido à perda de uma dessas funções, tá? Então, depois a gente vai voltar nisso mais uma vez. E como eu falei para vocês, isso permite, se a gente entende o papel das espécies nesses ecossistemas, isso nos permite, né, a engenharia biológica e a engenharia ecológica, que pode servir a alguns fins, né? Como, por exemplo, restaurar a biodiversidade ou conservar a biodiversidade. Então, nos permite, por exemplo, fazer planejamento, né, dessas comunidades, isso é bastante importante para a parte de restauração, para que a gente possa ter a manutenção desses serviços ecossistêmicos ou dessas funções ecossistêmicas que são perdidas principalmente quando essas espécies fundadoras ou espécies fundação são removidas, tá? Então, coisas simples, por exemplo, se a ideia é restaurar a biodiversidade, a gente pode pensar, por exemplo, como manejar essas comunidades em termos do plantio, né? Se a função, por exemplo, se o objetivo é manter o serviço ecossistêmico da polinização, a gente precisa de manter a função que é a transferência de pólen entre plantas, né? E como é que a gente pode fazer
isso? Por exemplo, plantando, né, espécies de flores aí que têm um certo atrativo para esses animais, fazer diversificação de culturas, aumentar a diversidade das variedades, né? Se a ideia é conservar, então diminuir ou reduzir, né, aí, ou até mesmo parar com o uso de agrotóxicos, né, de inseticidas que vão trazer efeitos diretos nessas espécies. Isso faz com que a gente tenha manutenção da biodiversidade, que por sua vez garante essas funções ecossistêmicas, como por exemplo a polinização, o parasitismo e a predação. Esses dois últimos aqui são importantíssimos para um serviço ecossistêmico, que é, por exemplo, o controle de pragas, né, a resistência à invasão aí de espécies peste ou espécies pragas agrícolas, tá? Então a gente consegue, né, fazer essa engenharia da biodiversidade ou essa engenharia ecológica para garantir não só o funcionamento dos ecossistemas, mas também aqueles que são transmitidos na forma de serviços ecossistêmicos. E só para esclarecer, pessoal, eu senti necessidade de fazer uma diferenciação desses termos, porque eu vejo que na literatura vários deles são usados como sinônimos, né, mas a gente sabe que eles representam, dentro da ecologia de ecossistemas, né, nomenclatura, mas eles representam coisas diferentes. Então, qual que é a diferença que a gente tem entre processo ecossistêmico, função ecossistêmica e serviço ecossistêmico, tá? Então, aqui só mostrando um ecossistema bem geral, aí, figura de livro-texto, onde a gente tem aqueles efeitos, né, da precipitação, radiação, né, todos aqueles fatores abióticos aí que a gente observa. O que é que acontece, né, em cada um desses indivíduos, acima do solo, abaixo do solo, e lembrando, né, que esses indivíduos aí eles fazem parte, né, de uma escala maior aí de observação. Então, o que é que a gente chama de processo ecossistêmico? Eu estou usando a definição do Chapin, gente, que é esse livro, né, eu acho que o professor José Fernandes já passou para vocês, mas os processos ecossistêmicos, eles estão organizados em grupos de processos, que são essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, e que são ligadas, né, por cada uma dessas características que vocês estão vendo. Então, um processo ecossistêmico nada mais é do que um processo físico, químico e ou biológico, tá? Que vai linkar esses organismos ao seu ambiente. Então, por exemplo, né, o ciclo da água, fatores fisiológicos nas plantas, microclima, né, estrutura aí desses ecossistemas. É claro que isso tudo está unindo, né, esses que a gente chama aí de fatores ambientais, né, ou físico-químicos aí, abióticos, ao componente biótico dos ecossistemas, tá? Então, exemplos de processos ecossistêmicos, gente, é o mais simples que vocês puderem pensar. Produtividade primária, respiração, né, no ambiente terrestre, no ambiente aquático, fluxo de energia, de carbono, de nutrientes, decomposição, os próprios ciclos biogeoquímicos, são todos processos que ocorrem nos ecossistemas. Qual que é a diferença entre processo e função ecossistêmica? A função, pessoal, é como se fosse o resultado dos processos, tá? Processo e função é o que eu vejo na literatura que as pessoas usam mais como sinônimo, tá? Então, muitos autores, né, acreditam que isso são sinônimos. Eu peguei a definição do IPBES, que é a de 2019, foi a mais recente que eu encontrei, e ela faz uma diferença, né, entre o que é processo e o que é função. Então, a função do ecossistema é como se fosse o resultado daqueles processos que vocês viram. Então, por exemplo, o fluxo de energia e de matéria através desses componentes bióticos vai incluir uma série de processos, né? Como é o caso da biomassa, transferência de energia de plantas para animais, ciclagem de nutrientes, né? Dinâmica da água. Ou seja, a partir desses processos a gente vai ter uma série de resultados. Por exemplo, a predação, né? A herbivoria, esses processos que a gente consegue observar, vão ter uma função de controlar pragas, né? Então, vários desses processos que ocorrem, como é o caso da decomposição, vão levar a uma função que é o uptake de nutrientes pelas plantas, tá? Redução da perda de nutrientes no solo, a própria formação do solo, né? Que vai desenvolver uma comunidade que é responsável por uma função, que é o sequestro de carbono, tá? Então, assim, eu acho que fica bem fácil de entender a diferença entre essas duas coisas. O nosso próximo passo é entender o que são serviços ecossistêmicos. Então, essa figura aqui é legal para entender também, ó, porque algumas dessas funções ecossistêmicas vão se transportar em serviços. Então, por exemplo, uma função dos ecossistemas, que é a ciclagem de nutrientes, pode se transformar num serviço quando a gente observa, por exemplo, que isso é essencial, né, para a gente ter nutrição aí dessas diversas plantas. Então, o ciclo hidrológico é uma função desses ecossistemas, mas que vai garantir um serviço que é o fornecimento de água,
Tá? Então, por exemplo, a predação como função aí ecossistêmica vai garantir, por exemplo, que a gente tenha controle de pragas, tá? Então, esses serviços ecossistêmicos, a gente vai voltar neles numa outra aula, eles são como se fossem resultados desses processos, dessas funções, tá? Que eles chamam aqui de serviços intermediários. Então, a gente tem funções aí desses ecossistemas que são aquelas que têm, então, um benefício, né, muitas vezes mensurável aí diretamente para as pessoas, tá? Pode ser individual, né, ou coletivo aí, a gente pode adicionar valor econômico, a gente pode pensar em termos de saúde, né, dessa população aí, ou desse ambiente, e tem um valor aí que é coletivo, tá? A gente vai voltar nesses assuntos aí depois. Então, exemplos desses serviços ecossistêmicos seriam a polinização, a ciclagem de nutrientes, a dispersão de sementes, a manutenção da integridade do solo, né? São todos aí serviços que a gente observa nos ecossistemas. Então, gente, eu espero que fique claro para vocês a diferença entre processo, função e serviço. Vocês vão ver que na literatura alguns desses termos são misturados, tá? Mas a gente hoje tem mais definição, principalmente para serviços ecossistêmicos, e eu tentei usar as mais recentes aí que a gente encontrou. Então essa figura aqui, ó, ela é boa, que eu acho que ela resume bem também, só para deixar para vocês verem aqui, ela resume bem também o que é, como que a gente pode observar, né, essas diversas componentes aí dos ecossistemas ao mesmo tempo. Então, se a gente pegar um ecossistema, ele está delimitado aqui pelo quadrado, tá, gente? Ele é formado por diversos componentes. Então, eu tenho, por exemplo, os produtores primários, via fotossíntese, né? Se a gente estiver falando no ambiente terrestre, no ambiente aquático. Eles são, né, responsáveis aí por essa assimilação da matéria e energia e conversão disso em produtividade primária. A gente vai ter o consumo, então, desse material, né, pelos consumidores aí, herbívoros, carnívoros, processos como a competição. Isso garante a produtividade secundária e esses dois componentes, ó, vão estar influenciando os decompositores que retornam via decomposição, matéria e energia que fica novamente disponível para essas plantas. A gente tem perda nesses ecossistemas via evapotranspiração, respiração autotrófica e respiração heterotrófica, mas aqui a gente tem todos esses processos ecossistêmicos acontecendo. Alguns desses processos, gente, vão ser transmitidos em termos de funções ecossistêmicas, né? Como eu falei para vocês. Então a gente tem uma série de funções aí desses ecossistemas e algumas delas podem ser pensadas em termos de serviços, né? Que seriam aquelas que têm valor, então, né? Valor mensurável aí para a população humana, tá? Então essa figura aqui é uma figura de um artigo aí de 2017, mas que permite a gente entender, né, as diferenças aí entre processos, funções e serviços e também onde que a gente influencia, né, cada um desses componentes aí dos ecossistemas. Então tem alguns trabalhos, né, mais nessa ideia aí da engenharia ecológica, né, e um pouco dessa manipulação da biodiversidade, que tem mostrado que essas espécies, né, elas têm um papel essencial nos ecossistemas porque elas têm multifunções, né? Então, se a gente pensar em cada uma dessas caixinhas aqui, as plantas, por exemplo, né, como produtores primários, estão associados em várias, né, dessas funções aí. Mesma coisa para os consumidores, tá? E isso vai acabar revertendo, né, lá no solo, e como a gente já viu naquela primeira aula de decomposição, as próprias características dos decompositores têm efeito, então, nesse processo, nessa função, tá? Então, esse trabalho aqui é um trabalho aí mais recente, de 2016, que foi para avaliar os efeitos da biodiversidade no solo na multifuncionalidade dos ecossistemas. É um artigo bem legal também, trouxe só uma parte dele aqui para mostrar para vocês, que se a gente tem, por exemplo, mudanças na biodiversidade do solo, isso aqui foi feito com experimentos manipulativos, tá? Onde a biodiversidade foi de fato manipulada. Então tinha baixa diversidade do solo e alta diversidade do solo. Em cenários de baixa diversidade do solo, o que esse trabalho mostrou é que o funcionamento desse ecossistema ele é baixo, né? Em termos de decomposição, retorno aí de matéria. Naqueles sistemas em que a biodiversidade do solo é alta, ainda assim, através da engenharia, né, da manipulação da biodiversidade, é possível, gente, aumentar o funcionamento desses ecossistemas. Então, a gente consegue sair de uma situação que eles chamam de funcionalmente limitada, que ainda é maior, né, do que onde a biodiversidade é baixa, mas a gente consegue chegar num sistema que eles chamam de funcionalmente ótimo, ou seja, a manipulação permite então que essas,
né, comunidades, aí, a manipulação das comunidades permite que a gente chegue num funcionamento ótimo desses ecossistemas, tá? E isso é essencial se a gente pensar em termos de redundância das espécies, o papel funcional de cada uma dessas espécies, como que a perda de uma determinada espécie pode prejudicar o funcionamento de um ecossistema e se é possível, por exemplo, substituir essa espécie para garantir esse funcionamento, tá? Então, um trabalho mais recente aqui, mas que mostra que essas manipulações, de fato, elas funcionam. Essa ideia, gente, dos efeitos das espécies nos ecossistemas, ela não é nova, né? Isso é antigo, tão antigo quanto a ecologia. Então, tem uns trabalhos do John Lawton, né, um dos grandes ecólogos aí da atualidade. Lá em 1986, ele já tentou, né, começar a entender como é que isso aí funcionava. Ele propôs, né, que existe uma relação entre a biodiversidade ou riqueza de espécies, e a taxa de funcionamento desse ecossistema. Então, através de uma série de modelos que foram propostos aí, foi tentado, né, entender um pouquinho como é que se dá essa relação. Então, por exemplo, um desses modelos, que é esse aqui, ó, que é o modelo linear, o que é que ele propõe? Que à medida que a gente aumenta a riqueza de espécies, existe uma taxa linear de aumento na função do ecossistema, ou seja, quanto mais espécie, melhor, tá? Quanto mais espécie a gente tem, melhor esse ecossistema está funcionando. Lembrando, gente, o que são aquelas funções ecossistêmicas, né? A gente pode medir em termos de produtividade, decomposição, né? Ciclagem de nutrientes, qualquer dessas coisas que vocês quiserem pensar. Existem algumas outras formas, né, de relacionar essas duas variáveis, como por exemplo um modelo que é bastante testado, que a tradução melhor para o português seria modelo Ribit, tá? Então seria aquela ideia de que existe uma associação justa, né, entre a riqueza e o funcionamento dos ecossistemas, mas que a partir, né, de um determinado nível de riqueza ou de biodiversidade, a gente tem meio que uma desaceleração, tá bom? Comparado a esse início aqui, nessa função ecossistêmica. Isso é para contrapor um modelo que chama de espécie redundante, que é a partir de um determinado nível de biodiversidade ou de riqueza, a gente tem uma estabilização, ó, nessa função ecossistêmica. Então, vou chutar aqui a partir de, sei lá, de 12, 15 espécies, tanto faz você ter 15, 18, 35, a função ecossistêmica é a mesma, tá? Aqui está o modelo nulo, né, que não existe relação entre biodiversidade e função ecossistêmica, e um modelo completamente aleatório ou idiosincrático, que é aquele em que a gente não consegue prever o que vai acontecer com a função ecossistêmica à medida que a gente adiciona as espécies. Esse é o famoso aleatório, sobe e desce aqui, que realmente não dá para prever. Tá? Então essa ideia, gente, ela é antiga na ecologia de ecossistemas, mas até hoje a gente testa, tá? Por que a gente testa? Porque a gente precisa de entender, principalmente por remoção de espécies, né? Hoje com defaunação, mudanças aí na distribuição dessa espécie, ou adição de espécies, no caso das exóticas, o que é que vai acontecer com o funcionamento desses ecossistemas, tá? Então esse modelo do Ribit, ele foi bastante testado já na ecologia, né? Então aqui prevê, por exemplo, que se eu só tenho duas espécies com nichos ecológicos bastante separados, eu tenho, né, um aumento aqui na função do ecossistema. À medida que eu vou adicionando mais espécies, a gente tem mais chance de ter uma sobreposição de nichos, e quando eu tenho, se eu não me engano, 8 espécies aqui nessa comunidade, a gente vai tendo uma desaceleração daquela função ecológica, tá? Por quê? Porque vários desses nichos são sobrepostos, tá? Então isso permite, né, essa sobreposição de nichos que a gente vê aqui, permite que a perda de algumas espécies, tá, gente? A remoção de uma ou outra espécie aqui ainda permita que esse ecossistema continue funcionando, tá? Hoje tem muita discussão a respeito disso, tem alguns trabalhos mais recentes, né? Esse aqui, os trabalhos do Lawton são da década de 80, assim como esse aqui, mas hoje, né, mais recentemente, tem alguns trabalhos mostrando que não é só, né, a sobreposição de nichos, mas muitas vezes a assincronia entre essas espécies, à medida que elas vão aparecendo, entrando nesses ecossistemas, é que podem ser que garantam uma certa estabilidade na função ecossistêmica, que é essa linha preta que vocês estão vendo aqui. Tá? Então as cores aqui representam espécies diferentes e o sobe e desce aqui representam mudanças na população que podem ser ou não tamponadas pela presença de uma outra espécie, tá? Então talvez a gente atinja uma determinada estabilidade na função ecossistêmica, mas a gente tem que levar em consideração essa assincronia aí nas espécies, porque isso influencia a sobreposição lá dos nichos. Então esse trabalho, né, veio para testar um pouquinho essa ideia desses diversos modelos, tá, que relacionam a biodiversidade com a função dos ecossistêmicas, que foram
propostos lá na década de 80, como é o caso desse aqui. Mas mais recentemente, então esse aqui é um do Nico Blutgren, a gente está na Nature, né, em 2016, bem mais recente, em que ele falou assim, olha, talvez não seja só o número de espécies que é importante, mas é como e quando essas espécies aparecem na comunidade, tá? Então ele avaliou diversos ecossistemas florestais e ecossistemas mais abertos, como é o caso dos graminosos, e observou o coeficiente de variação, ou seja, a variação nessas populações, né, nessas espécies individualmente, que é a barrinha cinza mais clara, e a variação que acontecia na comunidade, que é essa barrinha cinza mais escura. E ele fez isso para artrópodes, para aves, para morcegos e para as plantas, tá? Nesses dois grandes grupos, né, dois grandes biomas aqui que ele trabalhou. Qual que foi um dos principais resultados, né, uma das principais conclusões desse trabalho? Que tinha, gente, muito menos variação na comunidade em si do que variação individual, tá? Então, voltando nessa figura aqui, ó, tinha muito menos variação na comunidade ao longo do tempo do que variação quando ele observou cada uma das espécies que compunham aquela comunidade. Por que que isso é importante? Porque mostra pra gente que não é só a presença da espécie, né, que é importante, mas é a presença da espécie dentro de um contexto da comunidade, tá? A composição específica da comunidade ao longo do tempo, que é aquilo que a gente chama de diversidade beta-temporal, e a própria composição das comunidades, que é a diversidade beta-espacial. Saiu errado aqui, gente, não é especial, é espacial. É isso que vai determinar, então, a estabilidade e a função ecossistêmica, tá? Eles conseguiram trabalhar com essa estabilidade, que é aquele número, né, de espécies ao longo do tempo, e como que isso reflete nessas funções ecossistêmicas em sistemas onde havia variação na intensidade do uso da terra, tá? Então eles conseguiram fazer isso tanto para os ambientes florestais quanto para os ambientes graminosos, observaram a assincronia no aparecimento desses grupos, a diversidade, ou seja, o número de espécies e também a abundância total, tá? Um trabalho super completo aí. Então mostrar para vocês só alguns desses resultados, né? O trabalho tá em 2016, foi publicado em 2016 lá na Nature, quem quiser dar uma olhada. O que eles fizeram, ó, foi avaliar a estabilidade ao longo de um índice ou gradiente de uso da terra, então variando ambientes preservados, né, que vocês vão ver pela distribuição dos símbolos aqui, que são bem poucos, até ambientes onde existe o uso da terra, tá, que é esse índice máximo de 3,5 aqui, e aí eles fizeram isso separadamente para cada um dos grupos. O que é que eles observaram, gente, de maneira geral, tanto nas áreas florestais quanto nas áreas de campo, quando a gente tem maior uso da terra, a gente tem uma redução na estabilidade dessas comunidades e nas funções ecossistêmicas, tá? Então, ó, vocês podem olhar para morcegos, né, para aves, para morcegos nos dois ambientes, para aves nos dois ambientes, para os artrópodes aqui, com exceção das plantas, tá? Esses grupos, né, mudanças no uso da terra causam mudanças na estabilidade dessas comunidades e desses ecossistemas, né? Então, um resultado importantíssimo para a gente pensar, né, no antropoceno aí, como que essas pequenas mudanças nessas comunidades, hoje insetos, né, a gente sabe, tem declínio global de insetos aí, vários trabalhos mostrando isso. Mesma coisa, né, para aves e morcegos com impactos diretos aí, por exemplo, na dispersão, né? Então é claro que mudanças aí nessas comunidades vão levar a alterações nessas funções e nesses processos ecossistêmicos. Então o que a gente tem visto hoje, aqui já é um trabalho de 2017, né, foi uma sequência a esse aqui, que mostra que a gente precisa de tomar um approach, né, uma visão aí dessas comunidades, pensando no que eles chamam, né, um approach CAF. O que significa isso? Community Assembly and Functioning of Ecosystems. Ou seja, a gente precisa pensar na organização da comunidade para entender o funcionamento dos ecossistemas. Não é só a riqueza de espécies que influencia, tá? Não é só o número de espécies. É como essas comunidades estão organizadas ao longo do tempo e do espaço, como que elas variam, se existe redundância, né? Então tem algumas espécies que podem de fato, né, fazer o mesmo papel ou ter o mesmo papel de algumas espécies que estão sendo removidas ou de espécies que estão chegando, né, e podem ser substituídas, tá? Então isso aqui é uma revisão, né, saiu aí pela Bernard Martin em 2017, que fala, olha, a gente precisa de integrar essa ideia de entender como que as comunidades estão organizadas se a gente quiser entender o funcionamento dos ecossistemas, tá? Então artigo
bem legal aí para a gente entender isso. Qual que é a proposta geral, tá, gente, desse approach aí que a gente chama de CAF, tá? O número e a identidade das espécies é o que influencia o funcionamento dos ecossistemas. Então aqui o funcionamento dos ecossistemas ele pode ser medido pela contribuição de cada uma dessas espécies. Aqui a gente tem um aumento, né, na riqueza, aí vocês estão vendo aquele modelo RIBIT, né, sendo sustentado, mas a gente precisa voltar nosso olhar para cada comunidade, né, que é formada aqui ao longo do tempo, tá? Então no início a gente tem um número baixo de espécies, no caso aqui A e B, no final vocês já estão vendo 2, 4, 6 espécies, tá? Então o que acontece? Algumas dessas espécies, né, têm contribuições semelhantes, tá, para o funcionamento dos ecossistemas. Ó, vocês podem medir a altura das bolinhas aqui. Tá? E quando a gente tem essas contribuições semelhantes é onde a gente tem mais chance de ter redundância e uma espécie poder substituir a outra, tá? É claro que isso tem limites, né, gente? Isso é um argumento super perigoso da redundância, mas o que a gente sabe é que se a gente conseguir medir o nicho dessas espécies, né, e como que essas comunidades estão organizadas por diversos processos, ó, que podem ser estocásticos ou determinísticos, isso aqui é a ideia de filtro, né? Então eu tenho várias espécies aqui, ó, que são essas comunidades baseline aqui, elas passam por processos, né, estocásticos determinísticos e aí eu tenho uma comunidade aqui de comparação. Então eu tenho um pool regional de espécies que me permite ter 6, tá? Mas por conta de um filtro aqui eu tenho 2 espécies só naquela comunidade. Então a gente consegue entender, se a gente levar em consideração a identidade das espécies e o papel funcional delas, a gente consegue entender esse funcionamento dos ecossistemas, tá? Então, uma leitura bem interessante aí. E para fechar essa parte, gente, tem alguns estudos, né, mostrando aí agora que a gente, para entender o papel das espécies e a composição das comunidades e o efeito da adição ou remoção de espécies no funcionamento dos ecossistemas, a gente precisa entender como que pequenas mudanças, né, nessa composição podem levar, por exemplo, a um colapso ou um rearranjo desses ecossistemas. Isso são os famosos tipping points, eu não consegui pensar uma tradução melhor aí para o português. Ao longo dessa semana a gente vai conversando sobre isso, mas hoje, né, uma literatura que está muito em alta aí na ecologia também, o que são e quem são esses Ecosystem Tipping Points, tá? Então eu acho que essa figura aqui representa bem isso, né? Significa que tem um determinado ponto, gente, que se a gente passar desse ponto, a gente vai ter ecossistemas completamente diferentes e talvez irreversíveis, tá? O que é a ideia? Os ecossistemas eles estão sujeitos a distúrbios, né, a perturbações aí em maior ou menor escala, e algumas dessas perturbações podem ser fontes de grandes mudanças, tá? Então, incêndios que ocorrem no ambiente terrestre e mudam completamente a estrutura da vegetação podem transformar, por exemplo, um ecossistema florestal num ecossistema mais savânico, tá? Algumas dessas mudanças, como por exemplo os poluentes nos corpos d'água, podem transformar através da eutrofização, né, ecossistemas em componentes completamente diferentes, tá? Essas mudanças, esses distúrbios podem ser pequenos e podem ser relativamente contornáveis aí, né, pela presença das espécies nos ecossistemas, e isso pode ser reversível. Mas o que a gente tem visto é que a gente está chegando num ponto em que esses distúrbios, essas mudanças são tão extensas que elas são irreversíveis, ou seja, o tipping point, que é aquele ponto onde ocorre uma mudança definitiva nesses ecossistemas, ele já está sendo atingido, tá? A gente vai voltar nisso numa aula de distúrbio e restauração, gente, mas só para dar uma ideia para vocês de que, é claro, né, essas espécies, elas têm um papel essencial nesses ecossistemas. E muitas vezes a remoção das espécies ou a adição das espécies pode levar, né, a esses tipping points. Então essa ideia da bolinha representa bem isso, ó, eu tenho 2 bases aqui para pensar esse ecossistema, isso aqui é o estado do ecossistema e essa bolinha pode circular, né, essas pequenas mudanças podem circular, mas se ela passar desse ponto, a gente atinge um ecossistema, um sistema aqui completamente diferente e que muitas vezes essa mudança vai ser irreversível, tá? A gente não tem como retornar àquele ecossistema anterior. E além dos Ecosystem Tipping Points, a gente fala também dos Global Tipping Points. O que significa isso? Alguns desses ecossistemas, gente, a gente fala muito isso em termos de bioma, eles são essenciais para a manutenção dos ecossistemas, como a gente observa, né? A integridade desses ecossistemas. Então, alguns desses ecossistemas, eles são importantíssimos para manter, por exemplo, o sistema climático que a gente tem na Terra hoje.
A Amazônia é um deles, tá? Então, o que a gente percebe é que, por exemplo, se a gente tiver, né, o corte raso da floresta, incêndios ou a manutenção do desmatamento na taxa que a gente observa, a gente vai ter um colapso, né, global aí de diversos ecossistemas e isso vai ser irreversível. Mesma coisa para os ecossistemas gelados, né? Então, derretimento de geleiras aí, né, ou no hemisfério norte ou no hemisfério sul, levam a uma instabilidade aí dessas calotas polares e a gente pode estar atingindo, né, alguns desses pontos de não reversibilidade, pontos globais, tá? Então eu espero poder voltar nisso aqui numa outra aula. Então alguns desses tip points, gente, que estão mais associados ao nosso assunto de hoje, eles estão muito associados à perda de biodiversidade, principalmente perda de serviços ecossistêmicos, tá? Então se a gente tem uma redução na biodiversidade, uma perda, né, de alguns desses elementos que são importantíssimos para fornecer um serviço ecossistêmico, a gente pode chegar a um tipping point num determinado ecossistema que a gente não tem reversibilidade disso, tá? Tem vários estudos saindo, né, sobre isso em relação à defaunação. Esse aqui é um bem recente, ó, 2019 na Nature, mostrando que em comunidades onde a gente tem a fauna presente, especialmente a dos grandes organismos, né, primatas, grandes aves, né, cutia, paca, onde a gente tem esses organismos presentes, a gente tem um serviço ecossistêmico sendo mantido, que é o da dispersão, porque quando a gente tem uma grande diversidade de tamanho corporal, de grupos funcionais aqui, tanto as plantas de sementes pequenas quanto as plantas de sementes grandes e as plantas, né, de dispersão abiótica aí, elas vão ser mantidas, tá? Mas quando a gente perde, né, então representado em cinza aqui, esses grandes dispersores, a gente quebra um serviço ecossistêmico que é o serviço ecossistêmico da dispersão, e aí a gente vai ter a manutenção principalmente das espécies, que são aquelas de sementes pequenas, tá? Como que isso vai reverberar lá nos ecossistemas? As plantas de semente pequena, gente, geram indivíduos menores, normalmente mais frágeis em termos de cobertura, né, de organização aí dessas comunidades florestais e que sequestram menos carbono, né? Então a gente impacta diretamente dois desses serviços ecossistêmicos aí, tá? Então a defaunação ela tem sido muito estudada e ela dá para a gente uma boa ideia de que, né, não só lá na ecologia de comunidades, mas que as espécies têm um efeito essencial aí nesses ecossistemas. Então a defaunação, né, uma definição aí de 2013 do Galete e do Dirzo, nada mais é do que a diminuição da riqueza, diversidade e ou biomassa desses animais, mas principalmente os de médio e grande porte, né? O foco hoje é muito nos mamíferos e nas aves, né, e no ambiente aquático e no ambiente marinho, né, nos grandes predadores, tá, gente? Porque é onde a gente observa, né, esses maiores impactos aí, tá? E esses impactos eles vão cascatear até organismos de tamanho corporal menor. Então essas consequências elas podem ser vistas imediatamente na demografia, na diversidade, na densidade dessas espécies animais. Como consequência da defaunação, a gente quebra ou relaxa essas interações entre animais e plantas, né? E isso vai interferir diretamente, né, principalmente na dinâmica florestal, tá? A dinâmica florestal, gente, vai ter efeitos, né, sobre a manutenção, a integridade aí desses ecossistemas terrestres e aquáticos. Então, numa comunidade inicial normal, natural, vamos dizer assim, a gente vai ter, né, comunidades de plantas diferentes, associadas a dispersores de tamanho corporal diferente, então aves pequenas, aves médias e grandes, né, grandes mamíferos de médio, de grande porte aí, mas a gente tem uma extinção que é direcionada, ela não é aleatória, tá, gente? Ela é direcionada a esses organismos, né, de tamanho corporal maior, muitos deles frugívoros, né? Então aqui a gente perde o tucano, por exemplo, o anta, e aí a gente vai ter uma comunidade defaunada, né, que tem um funcionamento completamente, né, principalmente em termos ecossistêmicos aí, de uma comunidade inicial onde esses organismos estão presentes. Então esse trabalho aqui da Bello e colaboradores de 2015 mostrou como que essa defaunação vai cascatear, né, e vai influenciar um processo ecossistêmico que é o aprisionamento de carbono, tá? Então, numa floresta não defaunada, gente, a gente tem espécies de plantas que têm uma maior densidade da madeira e que promovem, né, ou que têm aí frutos
maiores, tá? Esses frutos menores, eles podem ser dispersos tanto por animais menores quanto maiores, né? Quando eles têm generalidade aí na dieta. Mas os frutos maiores, desculpa, até por uma limitação morfológica, né? Por exemplo, do tamanho do bico, da ingestão, do aproveitamento aí desses nutrientes, normalmente eles são dispersos por animais maiores, tá? Então, quando a gente tem a defaunação, ó, a gente perde, né, essas plantas com frutos maiores, que são as mais responsáveis pelo sequestro de carbono, tá? Então, quando esses animais maiores são extintos, a gente tem uma perda, uma diminuição na densidade da madeira, a gente gera uma floresta mais frágil, menor, que tem uma menor capacidade de sequestrar carbono, tá? Então, a gente consegue linkar um processo que ocorre na comunidade até um processo que ocorre lá nesses ecossistemas. O mesmo vale para o ambiente marinho, tá, gente? Ambientes aquáticos. Isso aqui é um trabalho também de 2015, né, que trabalha com essa ideia da defaunação no ambiente marinho e faz uma comparação com o ambiente terrestre, tá, gente? Então aqui tem uma linha do tempo, ó, 50 mil anos atrás até o presente, e o que está representado em amarelo e vermelho aqui são cenários do IPCC, tá? No caso aqui era na época 2014, né? Mostrando então como que essas mudanças no uso da terra e mudanças nesse ambiente aquático e marinho, né, nos melhores e piores cenários aí, vão influenciar então nessas funções, nesses processos ecossistêmicos, né, e também nos serviços. O que essa revisão conclui é que a defaunação no ambiente marinho, ela começou posterior à defaunação no ambiente terrestre. Então, se a gente olhar na linha do tempo aqui, a defaunação, né, no ambiente terrestre, ela começou bem antes do que no ambiente marinho, onde a pesca ainda era mais sustentável, né? A gente vai ver a presença desses navios pesqueiros, né, e esse grande impacto aí nos corais, né, nos próprios estoques aí, mais recente do que o impacto que a gente vê, né, desde a era pré-industrial lá nos ambientes terrestres, mas os números ainda assim são alarmantes, né? Então eles fizeram a comparação das espécies que são exclusivamente aquáticas, que é essas que vocês estão vendo desse lado de cá, e as espécies que têm algum contato terrestre, né? Estão no ambiente aquático, mas têm algum contato terrestre. Então, alguns répteis, né? Algumas aves marinhas aí. E o que é que eles observaram? Para as espécies, né, que têm esse contato no ambiente terrestre e no ambiente aquático, o vermelho aqui representa a porcentagem de espécies ameaçadas e o amarelo a porcentagem de espécies já extintas. Vocês estão vendo que os números são bem altos, mas quando a gente vai para o ambiente aquático, ó, a gente tem um desconhecimento, tá, gente, muito alto sobre o que é que está acontecendo para esses grupos aí, tá? Para corais, né, para peixes, espécies grandes de predadores, tá? Então, esse desconhecimento, né, ele leva a algumas incertezas aí, em termos principalmente de modelagem sobre o que vai acontecer, né, com essa defaunação marinha aí, mas a gente sabe que esses números, né, são bastante alarmantes. O que eles colocam aqui, né, como que esses drivers aí antropogênicos vão modificar essas comunidades e como que a modificação nas comunidades pode afetar esses ecossistemas. Então a gente sabe, por exemplo, que desde, né, de 1970 a gente tem um aumento, por exemplo, na porcentagem da cobertura de corais, um aumento na área dos manguezais, um aumento no número de turbinas nesses ambientes marinhos, um aumento, né, da exploração de minerais aí nesse ambiente marinho, um aumento do tráfego aí, né, nos portos e um aumento, né, de zonas aí mortas, né, onde a gente não tem mais essa biodiversidade. Se a gente pegar qualquer um desses exemplos, pessoal, por exemplo, vamos dar uma olhada nos manguezais, né? O aumento aí dessa perda da área dos manguezais, ou seja, a gente está reduzindo cada vez mais essa área dos manguezais, vai levar, por exemplo, a uma redução da produtividade primária líquida, da respiração, do sequestro de carbono, da perda da biodiversidade associada, da perda dos serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, a manutenção dos gases atmosféricos, a polinização, a dispersão e a decomposição, né? E isso pode ser feito para todos, né, esses drivers antropogênicos aqui dessas mudanças no ecossistema aquático, tá? Então a situação, né, apesar da defaunação principalmente ter começado depois, ou pelo menos o nosso registro, né, depois do que do ambiente terrestre, mas a gente sabe que esses números eles são bem alarmantes aí, né, e bem impactantes. Então, para fechar, gente, eu queria deixar claro para vocês que
esses processos bem simples que são desempenhados pelas espécies garantem o funcionamento dos ecossistemas, né? Então são processos metabólicos, a própria ciclagem de nutrientes, a decomposição de excretas e o forrageamento, né? A gente está falando de uso de recursos por essas espécies que garantem dois serviços essenciais, que é a polinização e a dispersão. Mas toda vez que a gente modifica o habitat, por exemplo, em termos de desmatamento, né, fragmentação, formação de fragmentos aí com qualidades diferentes, se a gente pensar em termos de uma matriz, de isolamento, né, de proximidade a outros fragmentos, associados, por exemplo, à defaunação ou redução da cobertura florestal, a gente vai ter mudanças, né, nessa diversidade de espécies, na diversidade funcional, na diversidade filogenética, que vão retroalimentar essas mudanças que a gente vê, né, que são mudanças aí de cunho antropogênico, tá? Então, o que a gente sabe, por exemplo, quando a gente remove, né, a fauna grande aí, esse processo da defaunação, a gente permite, por exemplo, que espécies menores, né, e muitas vezes que desempenham essa função ecossistêmica, às vezes, né, com menor eficiência aí, são aquelas que proliferam, né? Então a gente vai precisar de muito mais espécies aí para que a gente possa, por exemplo, cumprir o mesmo papel, né, dessas áreas aí onde essas espécies estão defaunadas. Mesma coisa para a cobertura florestal, tá? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês que são processos, né, bastante simples. Então, mostrando aqui alguns deles, ó, né, como é o caso da ciclagem de nutrientes aí pelos besouros rola-bosta, a captura de pólen, né, e a polinização, serviço ecossistêmico essencial, e a dispersão de sementes, né, então esses animais que ingerem frutos defecam longe daquela área de ingestão, e vocês estão vendo a presença, né, dessas sementes aqui, diversas delas, né, e quando em local adequado vão germinar e vão dar origem a novos indivíduos. Então são processos absurdamente simples, né, que garantem aí a função ecossistêmica. E esse processo da defaunação e substituição de espécies, esse aqui foi o último trabalho que eu achei sobre isso, gente, ó, de 2020, né, saiu tipo semana passada, mostrando, eles fizeram um levantamento para todas as áreas neotropicais e mostrando que se a gente não cessar, né, esse regime de defaunação, a perda dessas espécies grandes, a gente vai ter essa perda de serviços ecossistêmicos, né, nessas regiões tropicais que variam entre 20% e 40%. Né? Então, é loucura pensar nesses números. A gente viveu recentemente, né, grandes eventos aí de incêndios, né, na Amazônia, no Pantanal, né, até hoje, então diversos grupos aí sendo prejudicados, e esse trabalho, né, acabou de sair, não está associado ainda a esses incêndios, mas bem, né, contemporâneo aí, mostrando como que esses regimes de defaunação tem um impacto absurdo na perda de ecossistemas, tá? Na perda de serviços ecossistêmicos. Então, depois, quem tiver interesse, dê uma olhada nisso aqui, porque ele foi feito, né, para toda a região neotropical. Então, eles avaliaram diversos serviços ecossistêmicos que são fornecidos, né, por mamíferos, ó, predação e dispersão de sementes, né, aquisição de proteína aí pelos povos mais tradicionais, os serviços de regulação do clima, né? Então, aqui tem cada um dos atributos que eles trabalharam, os critérios que eles usaram, né? Então, uma revisão muito bem feita aí, e uma das principais, né, conclusões aí é que no pior cenário possível, né, onde a gente tem bastante defaunação aí nesses ecossistemas, a gente vai ter a perda, né? Isso aqui é a perda, a redução aí, o ES aqui significa serviços ecossistêmicos, e a gente tem redução para todos eles, tá? Os de fornecimento, os de regulação, os culturais e os de suporte aí, tá? E isso vale, gente, para toda a região neotropical, como eles colocaram aqui, né? Então, um dado aí bastante preocupante, bastante alarmante, se a gente pensar aí no que a gente tem vivido recentemente aí nos nossos ecossistemas. E aqui, só para finalizar, né, como eu estou falando de defaunação, da importância desses organismos maiores, gente, algumas dessas espécies, né, elas têm esse papel realmente desproporcional, né, nesses serviços, nessas funções aí ecossistêmicas, que está muitas vezes associada a essa abundância. Né? Isso é para fazer um contraponto, né, diferenciar um pouquinho daquilo que a gente chama de espécies-chave nas comunidades, que são aquelas, né, que têm um efeito aí, mas que é desproporcional à sua abundância. Elas são pouco abundantes, mas têm um papel essencial. Aqui a gente está falando das espécies, né, que têm um valor pelo fato delas serem abundantes.
abundantes, né, delas serem comuns. Elas estruturam diversas dessas funções ecossistêmicas, tá? Então, plantas, né, são grandes espécies de fundação ou fundadoras aí. A gente pode avaliar em termos de grupos de espécies, né, como vocês estão vendo ali, porque elas dominam a comunidade em número, tamanho e biomassa, e aí elas vão influenciar diretamente o fluxo de nutrientes e energia. São relações, gente, que não são tróficas, tá? Não são relações alimentares. Então, a gente tem, à medida que eu perco algumas dessas espécies, a gente tem, né, o que eles chamam aqui, é como se fosse esfarelar o ecossistema, né, ou causar um certo colapso aí nesses ecossistemas, tá? Então, são aquelas espécies, ó, essas espécies de fundação ou fundadoras aqui, elas são bastante comuns, bastante abundantes, e elas têm efeitos diretos nos processos ecossistêmicos, tá? Ciclagem de nutrientes, decomposição, fornecimento de recursos para dispersores, né? Então, a gente não trabalha muito com essa parte trófica, mas é pensar nesses processos aí ecossistêmicos. E, normalmente, como eu falei para vocês, gente, são processos simples, né? Então, essas espécies fundação aí, bastante abundantes, elas desempenham processos simples, mas que garantem o funcionamento dos ecossistemas, né? Então, a gente precisa de incorporá-las aí quando trabalhando, por exemplo, com a manipulação da biodiversidade para garantir o funcionamento desses ecossistemas, tá? Então, a gente vai voltar um pouquinho nisso quando estiver falando aí lá nos serviços ecossistêmicos.